Unidade 4, Ser Humano e Saúde. Aula 20.1, Conteúdo: Som. Habilidades: conceituar o som, diferenciar os tipos de ondas mecânicas e conhecer suas utilizações pelo homem. A nossa aula é sobre som, não pode ser diferente, tem que começar com alguma coisa de som, não é? Então aí o nosso desafio do dia é o seguinte, né? Você reconhece o som do canto de alguns pássaros da Amazônia, da nossa região? Belíssima, será que você conhece? Vamos ouvir um pouquinho, vamos ver se você é bom de reconhecer o canto dos pássaros. Vamos soltar o primeiro. Característico aí, você já sabe qual é? Vamos ouvir outro, vamos ouvir outro. Vamos ver se esse você descobre. Muito bem, olha aí, facinho esse, né? Não sabe? Aí, professora, eu nunca ouvi. Acho que tá faltando prestar um pouquinho mais de atenção aí nos cantos da floresta. Agora esse daqui você vai saber. Esse daqui vai. Essas desesperadas aí, quando andam em casal, normalmente elas estão ali, né, formando um casal, já que elas são monogâmicas. Vamos ao último. Esse aí tem em todo lugar, gente. Qualquer beira de rio tem. Ouve. Muito bem. Olha aí. Bem facinho, né, gente? Olha, na nossa interatividade final, a gente vai ver se vocês sabem mesmo e eu quero que vocês participem pelo chat. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre o som. Gente, o que é som? Olha aí, ó, o som, não é? Tá definido bem aí. E é o seguinte, um corpo que entra em vibração provoca compressões e expansões no ar, produzindo ondas sonoras. Gente, primeira coisa é o seguinte, olha só. O som, ele é uma onda mecânica, certo? Como onda mecânica, ele precisa de um meio para se propagar. Normalmente o meio é o ar. Então, eu estou falando aqui no estúdio, o microfone, né? Capta o som e esse som depois é lançado aí, chega aí na sua sala de aula, não é? E aí ele é lançado pelo alto-falante da TV, por exemplo, ok? Quem está transmitindo o som para o microfone é o ar, ele é o meio de propagação, tá? Depois, é claro que esse meio de propagação ele vai modificar aí pela tecnologia, mas depois do alto-falante da sua TV, para você, eu tenho de novo o ar. Então, era como mais ou menos se a gente estivesse conversando aqui. Então, eu tenho o ar como meio de propagação. Então, vamos voltar para cá. Um corpo que entra em vibração provoca compressões e expansões no ar, porque eu tenho o ar como meio de propagação, produzindo ondas sonoras. Essas, vou aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu colocar tinta na minha caneta. Peraí. Tudo bem, agora sim. Olha aí, ó. Essas variações do ar são percebidas pelo tímpano, resultando no som.
Então, quando eu tenho ondas mecânicas que são percebidas aqui, ó, pelo meu tímpano, eu tenho um som. Ou seja, olha aí, ó, o som é... Aí não, eu quero o quadradinho. O som é a percepção das ondas mecânicas captadas pelo nosso ouvido interno. Então, o que eu tenho, gente? O som é essa onda mecânica, mas eu tenho diversos tipos de ondas mecânicas, ok? Eu tenho alguns tipos de ondas mecânicas. Só que quando essa onda ela é percebida pelo meu ouvido, aí eu tenho o som, ok? Inclusive, o aparelho auditivo, né? Você está vendo aí, ele foi estudado ano passado, no 8º ano. Ai, professora, eu não lembro. Vamos lembrar um pouquinho, gente, e a gente vê como é que é o som, ok? Então, olha só, aqui eu tenho o meu pavilhão auditivo, ok? E a gente está acostumado a ver a nossa orelha desse jeito. Vamos dar uma olhada? Então, ó, estou acostumada a ver a orelha desse jeito, não é? Só que você já sabe que eu tenho todo um aparelho aqui dentro, ó. Dentro, não é, do nosso organismo, eu vou ter todo o meu aparelho vestibular, eu vou ter aí todo o meu órgão do aparelho auditivo, ok? Então, olha só, vou fazer com que você olhe um pouquinho aqui dentro, assim, ó. Muito bem. Então, olha só, gente, bem aqui, tá vendo esta membrana aqui, ó? Muito bem, que parece até parece um daqueles tambores, vamos dizer assim, aquelas películas de tambor, não é? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para você. Ok? Então, muito bem. Ó, para você perceber um pouquinho melhor. Então, vendo um pouquinho mais de frente aqui, ó, ela parece um tímpano, parece, não é? Parece, então, aquela película do tambor. Por que parece uma película de tambor, gente? Porque é o seguinte, o ar, ele vai ser captado aqui, ó, e ele vai entrar aqui no canal auditivo. Então, o ar, eu vou desenhar esse ar bem direitinho. Deixa eu desenhar esse ar bem direitinho. Eu tenho, na verdade, ó, ondas mecânicas entrando aqui, ó, no meu aparelho auditivo. Quando essa onda mecânica ela é percebida exatamente bem aqui, ó, onde eu estou colocando em preto, pelo tímpano, aí eu tenho o som, ok? Aí eu tenho o som. Tudo bem. Então, olha só, é claro, relembrando um pouquinho o 8º ano, é claro que esse som, ele não vai parar aí, né? Como a gente está observando aqui, esse som, ele vai ser transmitido, ele vai ser captado, e essa onda mecânica vai ser transmitida aqui, ó, pelo nervo auditivo, até ela ser traduzida aqui no nosso cérebro, ok? Mas existem outros tipos de ondas mecânicas que a gente não vai perceber. Logo, a gente não vai chamar de som. Só aquela que eu consigo perceber pelos meus ouvidos. É claro que a gente não vai utilizar um som. Ah, eu não consigo ouvir direito, então quer dizer que não é um som? Claro que varia, e para isso a gente tem algumas medidas. Vamos dar uma olhada no nosso espectro sonoro. Então, olha aí, gente. Os sons audíveis, normalmente, não é? Pela maioria das pessoas, vamos lá, eles designam-se por sons audíveis, aqueles que o ser humano é capaz de ouvir. Então, eu tenho uma medida que é entre 20 e 20 mil hertz. Quer dizer que todas as pessoas vão ouvir entre 20 e 20 mil hertz? Não necessariamente, não quer dizer que todas as pessoas, mas é uma faixa ali que a maioria das pessoas consegue perceber, ok? Então, se eu tenho uma faixa entre 20 e 20 mil hertz, quer dizer que eu tenho 19, 18, menos de 20 hertz e mais de 20 mil hertz. 21.001, 21 mil ou 21 mil, ou 20.001, 20 mil... Deu para entender? Vamos dar uma olhada aqui no nosso espectro? O que eu quero dizer é o seguinte, gente. Olha só, eu tenho um espectro sonoro. Nesta faixa aqui, que compreende entre 20 e 20 mil hertz, eu tenho os sons.
Se eu tenho antes do som, antes de 20 Hz, eu já não vou ter som. E se eu tenho mais de 20.000 Hz, 20.001, por exemplo, eu também não vou ter som. Eu vou ter o quê? Gente, abaixo do som, eu tenho infrações, ok? Eu tenho infrações, que é abaixo do som, abaixo de 20 Hz. Então, aí, ó, são sons com frequência inferior a 20 Hz. Então, o que eu quero que você perceba? O que eu quero que você perceba é que eu tenho o som como uma onda mecânica, mas o som, onda mecânica, é aquele que é perceptível pelo meu ouvido. Existem outros sons, outras ondas mecânicas que não são perceptíveis pelos meus ouvidos. Se for abaixo de 20 Hz, é infrassom. Se for acima de 20.000 Hz, é ultrassom, ok? Essas ondas mecânicas, é claro que elas existem e elas são propagadas por alguns eventos. Vamos dar uma olhada aqui. Então, olha aí, ó. Quem é que vai propagar o infrassom? Gente, o infrassom, eles são de grande utilidade aqui, ó, na previsão de um sismo ou erupção vulcânica. Você sabe que a nossa Terra, ela é formada por placas tectônicas, né? E essas placas tectônicas, elas se movem, ok? Elas vão se mover. Então, quando eu tenho uma movimentação dessas placas, elas vão formar uma onda mecânica. Só que ela é tão baixa que a gente não consegue perceber. Mas a gente tem aparelhos que conseguem perceber. Esses aparelhos dizem, opa, pode haver um terremoto. Recentemente, inclusive, teve terremoto no Peru, não é? Que conseguiu ser percebido, inclusive, pelo nosso estado. Manaus também foi percebido. Então, olha só, as erupções vulcânicas, elas também emitem ondas mecânicas. E aí, também é percebido, antes do vulcão entrar em erupção, também é percebido aí por aparelhos que conseguem detectar que estão, está emitindo ondas, algumas ondas mecânicas que são os infrassons, provavelmente esse vulcão vai entrar em erupção. Se eu tenho infrassom, eu tenho ultrassom. Vamos dar uma olhada. O que são a ultrassom? Gente, a ultrassom não é exatamente aquela que a mãe faz, né, quando está grávida. Então, a ultrassom são sons com frequência superior a 20.000 Hz. Então, às vezes a gente pode confundir raio-x com ultrassom. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A ultrassom é a emissão dessas ondas mecânicas lá na barriga da mamãe e ali, daqui a pouco a gente vai ver como é que isso funciona, e ali consegue se formar uma imagem lá do bebê, por exemplo, do feto que está em desenvolvimento, ok? O raio-x não, já é outro tipo de onda. Vamos dar uma olhada aqui? Então, olha aí, ó. Os ultrassons são de grande exemplo de utilidade, por exemplo, na medicina, onde são utilizados para a realização de ecografia, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, não é? A mãe fazendo a ultrassom para ver qual é o seu bebê. Beleza? Falamos sobre o que é som e falamos também sobre infrassom e ultrassom. Beleza? Espero que você tenha aprendido bastante. Depois da gente falar aí o que é o som e os tipos de som, agora vamos falar de outras características sobre essa onda mecânica que é perceptível pelos nossos ouvidos. Fala aí, ó, velocidade do som. Então, olha aí, gente, o som, primeiro que você já sabe que ele precisa de um meio para se propagar, beleza? E aí, esse meio normalmente é o ar que eu falei para vocês, não é? Mas a gente também tem outros meios. Vamos lá. O som se propaga por meio da colisão das partículas do meio. Quanto mais perto estão as partículas, mais rápido é o som. Como assim, gente? Olha só. Olha aqui nos meus olhos verdes. Eu tenho o seguinte. Eu tenho as partículas, né, que formam os materiais. Beleza? Muito bem. Quanto mais perto essas partículas estão,
mais rápido o som vai se propagar. Então, eu tenho 3 estados da matéria. Eu tenho sólido, líquido e gasoso. 3 principais estados da matéria. Então, desses 3, qual você acha que as partículas estão mais próximas? Meio sólido, ok? Então, eu vou ter alguns materiais sólidos em que, pelo fato das partículas estarem mais próximas, o som ele vai mais rápido. Então, o som vai mais rápido em alguns materiais sólidos, um pouco menos no líquido e ainda um pouco menos ainda no ar, mas ainda assim é muito rápido. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, olha aí, eu tenho que aqui, ó, no ar, vou aumentar aqui um pouquinho, eu tenho, ó, no ar, em condições normais de temperatura e pressão, o som, ele chega a 340 metros por segundo. É a velocidade média do som. Como assim, professora? Quer dizer que a cada segundo o som vai aí ser propagado por 340 metros. Gente, é muito rápido isso. Um segundo, pô, 340 metros. Olha só que rápido. Vamos ver os outros exemplos aqui? Então, olha só. Eu tenho que na água, a velocidade do som chega a ser de 1.435 metros por segundo. Nesse caso aí, água do mar, tá, gente? Mas aí a gente vai considerar uma média. Então, eu tenho 1.435 metros. É muito rápido. Já pensou a cada segundo andar quase 1,5 km? É rápido demais. E aí eu tenho um outro exemplo que é nos metais, ó. Cadê? Aqui, ó. A velocidade do som no aço é de 6.000 metros por segundo. Pensou a cada segundo 6.000 metros? É por isso que a campainha... Não tem a campainha da escola? Gente, tocou rapidão, chegou o som muito rápido. Ela se propaga aí na campainha e depois vai para o ar, ok? Outra característica do som é a sua reflexão. Vamos dar uma olhada. Olha aí, gente, o som, ele é refletido pelos obstáculos o tempo todo. E quando ele retorna para o mesmo meio de propagação, a gente tem a reflexão, ok? Olha só, o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar que o som, ele, como uma onda, ele vai... Quando ele atinge um obstáculo, ele pode voltar e essa onda para aquele meio de propagação, ok? Então, o que a gente tem? O que é reflexão do som? A reflexão é quando o som vai e volta, ok? É quando o som vai e volta. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí que ele representa a reflexão do som. O som é um tipo de onda mecânica que é perceptível pelos nossos ouvidos. Essa onda, ela pode ir e voltar para o ponto de origem. A esse fenômeno damos o nome de reflexão. Vejamos um exemplo. Quando eu falo em um ambiente em que há um obstáculo que permite que a onda vá e volte para a origem da propagação, eu tenho a reflexão. Muito bem, gente. O que a gente viu aí? A reflexão do som. É claro que a reflexão, ela vai depender do material. Por isso, quando a gente viu aí no nosso vídeo, a gente representou um muro, por exemplo. Normalmente, os materiais concretos e mais lisos, eles são mais propícios à reflexão do som. Existem outros materiais que não. Eles não vão refletir o som, mas eles vão absorver, o que a gente chama de... Vai ter uma absorção daquela onda sonora. Por exemplo, eu tenho aqui no estúdio. O estúdio, ele é cheio de é um material chamado de Sonex, mas são várias esponjas. Nesse caso, essas esponjas, elas absorvem o som. Por isso que você ouve aí a minha voz mais limpa, vamos dizer assim, não é? Mais limpa, não tem aquele ruído, né? A gente consegue perceber, às vezes, muito a reflexão do som na igreja, por exemplo, porque às vezes as igrejas, elas às vezes não têm cortina, não é?
aí não tem às vezes muito tapete, é muito liso, e aí você ouve o barulho dos instrumentos, né? Ouve o barulho, por exemplo, dos instrumentos, e você percebe que há ali muito som. Na verdade, quando eu tenho muito essa reflexão, a gente pode ter um outro fenômeno chamado de reverberação. Tem a ver com a reflexão do som, tá? Tem a ver com a reflexão do som, mas vamos entender o que é a reverberação. Olha aí, ó. Quando o intervalo de tempo não é suficiente para se distinguir o som refletido do original, temos o efeito da reverberação. Como assim, professora? Olha só, eu tenho a reflexão do som, certo? O som ele vai e ele volta. Olha só, vamos lembrar aqui um pouquinho. Então, olha só, o som, não é? Ele vai, mas ele também vai voltar, ok? Então, eu tenho a reflexão. Beleza, muito bem. Eu tenho a reflexão. Só que, às vezes, essa reflexão, eu não consigo perceber quando esse som vai. E qual é a diferença do som que vai e o som que volta? Então, quando eu não tenho essa percepção dessa diferença, é que eu tenho a reverberação. Eu sei que tem um som indo e que tem um som voltando, mas eu não consigo perceber a diferença. Daí o exemplo do banheiro, não é? Quando a gente canta no banheiro normalmente ele é fechado, de concreto, você canta no banheiro, então o som vai, bate nas paredes e volta para você. Até parece que você canta melhor, né, no banheiro e tal. Por quê? Porque eu tenho a reflexão do som. Mas essa reflexão eu não consigo perceber a diferença. Então eu tenho reverberação. Gente, a gente tem um outro exemplo de reflexão do som. Só que nesse caso eu consigo perceber a diferença entre o som que vai e o som que volta. Vamos dar uma olhada. Isso se chama eco. O que é o eco? O eco é também o som refletido. Só que ele é percebido com intervalo de tempo. 1 segundo. Então eu percebo quando o som volta e aí eu conto e aí eu tenho a volta dele. Então, o eco, ele é a reflexão, mas eu consigo perceber a diferença entre o som que vai e o som que volta, ok? Gente, o eco, ele tem uma certa distância aqui, tá? Do material de obstáculo. Eu tenho que ter pelo menos 17 metros. Professora, às vezes eu grito lá perto do rio e eu ouço eco. Quem é o meu material de obstáculo? Gente, lembra? Eu não tenho nenhum material assim de obstáculo, mas aí a gente tem o ar. O ar pode servir também aí como eco. Mas a gente vê isso muito em caverna, por exemplo, né? Naquelas grutas. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Quando emitimos um som e ele encontra um obstáculo a mais de 17 metros, ele volta. E nós conseguimos perceber a diferença entre o som original e o refletido. Assim, acontece o eco. Então, olha só, gente, quando eu tenho a emissão da onda sonora, observa que a diferença entre eco e reverberação é o que eu tenho, ó. Primeiro eu tenho a emissão dessa onda sonora, ok? Eu tenho a emissão. Ela vai encontrar, nesse caso aqui, ó, vários obstáculos. Esses obstáculos vão permitir que essa onda volte. Só que qual é a diferença, ó? Ela foi, mas ela está voltando. E eu estou percebendo a diferença desse som que está voltando. Quando eu percebo essa diferença, aí eu tenho eco. Quando eu não percebo a diferença entre o som refletido, eu tenho a reverberação. Beleza? Muito bem, facinho aí da gente diferenciar. Gente, o som, ele é muito utilizado. O som, ele é muito utilizado hoje em alguns instrumentos aí que é chamado de sonar. Vamos dar uma olhada? O sonar é um aparelho que emite ondas sonoras na água
e capta seus ecos, possibilitando a localização de cardumes ou perfil do fundo marinho. Golfinhos e morcegos possuem um sonar biológico, ok? Vamos lá, vamos entender o que é o sonar. Gente, vocês já sabem que o som vai e ele volta, não é? Claro, dependendo do meio. Então, eu tenho aqui ó, a emissão de ondas mecânicas aqui para o fundo do mar. Por exemplo, essas ondas elas vão voltar para cá e como elas voltam vai me dizer como é o perfil aqui, ó, o fundo. O morcego, ele faz a mesma coisa, gente, o golfinho também. Ele faz a mesma coisa. Ele emite um som, só que esse som aqui é um ultrassom, a gente não consegue perceber. E aí ele vai, quando ele encontra um obstáculo, esse som vai voltar. E aí o morcego já sabe qual é o tipo de obstáculo que tem ali. É um sonar natural. Gente, que coisa fantástica, hein? Não é? Já pensou? E é por isso que tem umas pessoas que veem o morcego voando. Ai, não se preocupe, ele não vai bater em você, porque ele tem uma percepção muito apurada. Falamos aí sobre algumas utilizações do som, o que é som, infrassom, ultrassom. Espero que você tenha aprendido bastante.
Prefeitura de Manaus. Oi, pessoal! Preste atenção nas informações que vamos passar para você agora. Se você tem internet Wi-Fi em casa e preferir, pode assistir às aulas pelo celular. Mas se você não tem, olha essa dica. Assiste pela TV e utilize o aplicativo para se comunicar no chat e receber informações extras. Você pode desligar o sinal de vídeo clicando bem aqui e economizar sua internet. Então é isso. Quem não tem Wi-Fi, melhor assistir pela TV. Quem tem, fica à vontade para escolher. Esperamos por você. Boa aula! Agora mais do que nunca precisamos ter cuidado extra com a nossa higiene diária. Lavar as mãos corretamente é a principal forma de se prevenir contra o coronavírus. O ideal é que essa limpeza dure pelo menos 20 segundos. Começa assim. Primeiro, molhe as mãos. Pegue sabão suficiente para lavar toda a superfície das mãos. Comece esfregando as palmas das mãos uma na outra. Com os dedos entrelaçados, esfregue as palmas e as costas das mãos. Esfregue as costas dos dedos e os polegares em movimentos circulares. Esfregue as pontas dos dedos nas palmas das mãos. Enxague as mãos. Seque com papel e use um papel para fechar a torneira, se for necessário. Prefeitura de Manaus. Oi, gente! Estou aqui para trazer uma novidade muito bacana, o aplicativo Aula em Casa. O aplicativo é uma forma de facilitar o acesso às aulas transmitidas para você ficar por dentro de tudo que está rolando. Para ter acesso às aulas, é muito simples. Basta acessar a Google Play ou o Apple Store e pesquisar por Aula em Casa. Daí, é só instalar o aplicativo. Para acessar, você precisa do seu código do CIGEAM para login. E se você não tiver, é só conferir o seu boletim que você vai encontrar. E como senha, você deve usar a sua data de nascimento. É só preencher como nesse exemplo aqui, ó. Agora que você conectou, procure pelo canal da sua série. No Aula em Casa, você vai poder tirar dúvidas, falar com professores e colegas através do chat. Mas tome cuidado, nada de bobagem nos chats para não atrapalhar os seus colegas de classe e professores. Assim, você evita medidas mais rígidas do moderador. Agora que você está online, se concentra que a aula já vai começar. Prefeitura de Manaus. Queremos seu amigo de volta. O que é? Você lembra daquele amigo que estava presente todos os dias durante as aulas, mas não retornou à escola depois da quarentena do Covid-19? Pois esse amigo está fazendo falta. E contamos com a sua contribuição e de todos os alunos na ação de busca ativa escolar para que ele retorne à escola. A campanha Queremos Seu Amigo de Volta é uma ação do programa Busca Ativa do Escolar, tendo como objetivo mobilizar as escolas para a prevenção contra o abandono escolar, proporcionando a participação dos alunos no resgate dos amigos identificados como potencial abandono após o fim do isolamento social. Quando vai começar? A campanha será lançada na data do dia 10 de agosto de 2020 pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, que tem o compromisso de combater o abandono escolar na rede estadual de ensino, garantindo a volta e a permanência de todos os estudantes à escola no período pós-quarentena. Quem pode participar? A participação de alunos, familiares, professores, pedagogos, gestores e demais educadores da SEDUC Amazonas é fundamental para o sucesso da campanha. Principais ações: identificação por parte dos professores e corpo discente dos alunos que não retornaram às aulas após a quarentena. Divulgação da campanha Queremos Seu Amigo de Volta pelos arredores da escola, no bairro onde moram, nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp e outros. Os alunos que já estão frequentando a escola poderão avisar os colegas que moram próximos às suas residências sobre o retorno das aulas e que a escola está adotando o protocolo de saúde contra a pandemia, utilização de máscara, álcool em gel, higienização, entre outros.
Acolhimento aos alunos pela escola com alegria e satisfação, favorecendo a integração nas atividades pedagógicas. Os antigos já diziam que a necessidade é a mãe da invenção. Em tempos de pandemia, esta é uma grande verdade. Isso porque, além dos riscos para a saúde pública, o surto do novo coronavírus trouxe vários desafios. Ainda mais com a exigência do isolamento social. Pois este é exatamente o problema da educação. O que fazer para manter os estudantes em dia com seus estudos, quando precisam e devem ficar em casa para se proteger da pandemia? A solução é promover uma união de forças, com a participação de todos os envolvidos, para levar a educação aonde o estudante está, em seu lar. Assim nasceu o Aula em Casa. Uma combinação de ferramentas pedagógicas e tecnológicas dá acesso remoto aos conteúdos educativos, permitindo aos estudantes acompanhar as aulas pela TV e via internet. As aulas são elaboradas por equipes de pedagogos, professores, técnicos e profissionais de design e TV, especializados na produção de conteúdos educativos. Contando com a experiência bem-sucedida do Centro de Mídias da SEDUC, no ensino presencial mediado por tecnologia. O Aula em Casa tem todo o suporte necessário para garantir educação com qualidade, reconhecida e premiada nacional e internacionalmente. Com a participação de profissionais, estudantes e famílias, o Aula em Casa é mais uma prova de que a união em torno de um objetivo comum é a força capaz de superar os maiores desafios. No meu caso, quando eu estou assistindo às aulas via TV, no horário da minha série, eu assisto e faço as minhas pequenas anotações. Se eu quiser adentrar mais ao assunto, temos o YouTube aí disponível pra gente. E se tiver qualquer tipo de dúvida, nossos professores estão disponíveis aí. Nós vamos ter título. Agora eu estou assistindo a aula de língua portuguesa sobre gêneros textuais. Pra frente. Pra baixo. Pra frente. Pra esse lado. Aí eu assisti minhas aulas pelo celular, pelo YouTube, porque eu acho mais fácil, assim eu posso pausar e fazer minhas anotações melhores. Esse aqui é meu home office, é aqui que eu trabalho. Enquanto eu não estou na escola, um incentivando o outro, todo mundo se ajudando, todo mundo cooperando, e não podemos deixar cair a peteca. Vamos seguir em frente.